Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao podcast CCS Mulher. Para quem não me conhece, eu sou Geisa Coutinho e hoje eu estou responsável por apresentar uma pessoa muito especial. Aqui nesse podcast falamos sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, no universo feminino e espiritualidade. Bom, fico até emocionada de olhar para você assim. Kelly Vial, fala comigo. Empresária e mentora para profissionais da área da beleza, não é? Isso. Por favor, se apresente. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que me sinto honrada de Seja estar muito aqui bem-vinda. nessa tarde. É um prazer, você conhece o meu trabalho, sabe de tudo, de como funciona tudo. E é um prazer ser convidada para estar aqui hoje. Ai, que delícia. É muito bom, realmente. O seu trabalho é de excelência. E eu sou muito feliz também por poder compartilhar com as pessoas que nos assistem a tua trajetória de vida. Pode contar. Quando tudo isso aí começou. Agora é muito fácil, né, Kelly, olhar para você que já está com tudo estabelecido. Mas ninguém sabe da onde surgiu toda essa força e toda essa vontade de mostrar, de brilhar no mundo. Então eu queria que você contasse lá, desde quando tudo era mato. Eu comecei na área da beleza, não foi algo que eu planejei para minha vida. Como toda pessoa que não tem uma certa estrutura, eu vim de família humilde, então eu me encontrava meio perdida e fui fazer aquilo que todo mundo, é a oportunidade que tem para todo mundo, né? Ah, você é vendedora, né? É o que acontece na vida das pessoas quando elas não têm muita oportunidade. E eu colocando o currículo no shopping, um dia eu resolvi colocar no salão de beleza como recepcionista. Então eu comecei lá como recepcionista no salão de beleza. Na recepção, eu conheci o mundo da beleza. Eu nunca tinha entrado no salão de beleza como cliente, porque eu não tinha condições de entrar no salão de beleza para pagar, para fazer as coisas em mim. Comecei assim, entrei no salão de beleza a primeira vez para trabalhar. Você tinha quantos anos? Tinha 20 anos. E ali eu comecei a trabalhar como recepcionista. E uma coisa muito interessante, que é onde entra um pouco também da espiritualidade de Deus, é que quando eu entrei nesse salão de beleza para trabalhar, eu fui fazer teste e fiz teste com duas meninas, disputando com elas ali, né, para ver quem ia ficar na recepção. E eu fui selecionada entre as duas, só que logo em seguida eu descobri que estava grávida. Uau! Aí quando eles iam me contratar, eu falei assim, olha, eu acabei de descobrir que eu tô grávida. E eu sabia que eu ia perder, no meu ponto de vista, eu achei que eu ia perder aquela vaga, né? Eu falei assim, algumas pessoas até me aconselharam de não falar, não fale, espera um pouco. Só que isso nunca fez parte da minha Não, e índole. essa honestidade é um valor muito importante. Então isso nunca fez parte da minha índole, não. Eu peguei e falei, antes deles me contratarem, eu falei, olha, eu acabei de entrar e acabei de descobrir que eu tô grávida. E ainda assim eles me contrataram, não sei qual o motivo, eu acredito que seja o meu trabalho também. Porque você é boa e porque você falou a verdade. E Deus abençoou ali, deles me contratarem mesmo assim. E eu comecei a trabalhar como recepcionista. Ali eu enxerguei, eu não imaginava como era o mundo da beleza, essa grandeza toda. Eu era uma menina que não conhecia esse mundo ainda. E aí eu comecei a trabalhar como recepcionista, fazendo sempre o melhor que eu podia, me dedicando ao máximo. E começando a conhecer aquela área, me apaixonei e falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu vi as clientes saindo bonitas e felizes e alegres e como aquilo ali era bom para o profissional e bom para a cliente. É transformador, né? A beleza Isso. é assim. O quanto era transformador. É uma magia. Tanto na vida do profissional quanto na vida do cliente também. E ali eu peguei e comecei a estudar estética. Grávida ainda, eu comecei a estudar estética. Aí minha filha nasceu, eu continuei estudando, até que eu consegui fazer os cursos que eu precisava para começar a trabalhar como profissional. Sim. Só que como eu era uma boa recepcionista, o meu patrão, dono do salão que eu trabalhava, ele não queria me colocar como esteticista, porque ele não Ia queria perder me perder recepcionista. como recepcionista. E, inclusive, hoje eu uso tudo que eu passei de desafio e
para não acontecer nos profissionais que trabalham comigo. Isso é uma das coisas que eu não deixo acontecer hoje. E a recepção é um lugar de atendimento muito estratégico, né? É. Porque ou ela te coloca o cliente com você, ou ela afasta. Ela pode afastar o seu cliente. Sim, sim, com certeza. Dependendo do que acontecer ali, é um lugar delicado, né? Mas então, o que acontece? Eu aprendi, por eu ter passado por isso, de não quererem me tirar da recepção por eu ser uma boa recepcionista, aquilo ali ter me limitado, hoje, como eu falei, muitas coisas que aconteceram comigo nessa época, eu não quero que aconteça com quem trabalha comigo hoje. Então, assim, hoje eu dou oportunidade para quem está do meu lado de crescer. Uhum. As pessoas só ficam naquela função se elas realmente quiserem ficar. Fora isso, eu dou sempre a oportunidade de elas irem crescendo, porque foi algo que aconteceu comigo. De não me darem essa oportunidade. Eu tive que pedir demissão. Te limitarem, né? Isso aí, pedir demissão, sair da empresa, porque ali eu não tinha oportunidade, porque eu era uma boa profissional, só que em outra área. Sim. E aí, só que quando eu pedi demissão e fui trabalhar em outra empresa, na minha função, passou um tempo, só que eu queria trabalhar na empresa que eu trabalhava, porque era uma empresa maior. Uhum. Era uma franquia, era um grande salão. Aí, depois que eu saí, o dono do salão, depois de um tempo, ele me chamou de volta. Pra cobrir ele não é bobo, né? Para cobrir uma licença maternidade. Só que era para cobrir uma licença maternidade. Olha que curioso. De novo a coisa da maternidade junto com você. Aí te abençoando. Verdade. Aí eu fui cobrir uma licença maternidade e era só para aquilo. Ele não me prometeu mais nada. Ele me deixou bem claro. Ele, Kelly, mas é só uma licença maternidade. E lá não tem espaço para você. Quando a menina voltar, a outra esteticista voltar, você vai ter que sair, porque só temos 2 salas, já temos 2 esteticistas e essa entrou de licença, só que ela vai retornar. Ela já disse que vai voltar a trabalhar. E aí eu aceitei o desafio mesmo assim, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé. E quando eu vejo uma oportunidade, eu acho que não importa o que aconteça, algo bom vai acontecer. Se é algo às melhor. Às vezes é apenas um degrau, né? Isso. E era uma empresa melhor, né? Aí eu fui. E aí eu cobri aquela licença maternidade e ali eu sempre gostei de inovar, desde sempre. Sempre. Então eu peguei e levei outros serviços que não tinha naquele salão. Eu sempre busquei inovação, sempre busquei... Estratégia, né? Exatamente. E eu levei alguns serviços que não tinham ali ainda, que as outras profissões não faziam. Com isso, eu me destaquei. Me destaquei porque eu levei novos serviços e o meu faturamento foi alto. E durante esses meses de licença maternidade dessa outra profissional. Quando ela voltou, aí eu falei assim, nossa, e agora eu vou tentar uma outra empresa, né? Só que aí ela voltou e ele me chamou para conversar. Eu duvido que esse patrão ia... Ah, Kelly. Não, né? Ele sabe fazer conta, né? Ele podia até não querer, mas ele sabe fazer conta. Aí ele me chamou para conversar e construiu uma sala para mim, dentro do salão. Ai, olha que maravilha. Tá vendo se você não tivesse aceitado? Viu, pessoas? Aceita as oportunidades, mesmo que elas pareçam por um breve período de tempo. Isso. Às vezes, né, um pequeno diamante que aparece para depois você achar todo o resto do tesouro, né? É verdade. E às vezes as pessoas elas têm medo, né, dos desafios, têm inseguranças. Às vezes a proposta é até melhor, mas gera aquela insegurança. Mas eu acho que quando você acredita na sua capacidade, você sabe que você é capaz de fazer acontecer. Eu concordo com você. Agora eu vou puxar um outro gancho aqui, que eu sei uma particularidade da sua história, que você me falou 2 vezes que teve gravidezes aí envolvidas. E você vem de uma ausência materna, né? Eu perdi minha mãe com 11 anos. Era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão tinha 7, eu tinha 11 anos, e foi quando minha mãe faleceu. E meu pai ficou com 36 anos, minha mãe tinha 30. Quer dizer, minha mãe tinha 30, meu pai tinha 34 anos. Meu pai ficou viúvo com 34 anos para criar eu e meu irmão. Olha isso. E eu tive que ali tomar o meu papel de mulher da casa. De mãe do meu irmão, servindo meu pai como uma mulher, nas coisas de casa, tomando né? conta, né? Isso. É uma gestão do lar mesmo, exatamente. Né? E assim, é interessante o quanto que fazer a gestão do lar, o quanto que é empreendedor. Verdade. Só quem faz é que sabe.
Porque aquilo ali é uma grande escola. Então, muitas vezes as mulheres que estão só no lar falam, eu sou só dona de casa. Só dona de casa é muita coisa. Sim, com certeza. São muitos setores que essa mulher toma conta. Então, existe um lugar do empreendedorismo, infelizmente, que não é valorizado, mas que deveria ser. Porque eu também tive uma parte na minha vida que eu fiquei 10 anos sem trabalhar para criar os meus filhos e cuidar da minha família. E ali eu falava assim, eu não sou dona de casa, não. Eu sou gestora do lar e desenvolvedora de caráteres. Nossa, é verdade. Porque é exatamente isso que a gente faz com a nossa família e fica tão negligenciado. Com certeza. Esse ponto certamente te deu uma visão das coisas que você teve que amadurecer muito cedo. Então isso te deu uma gana, né? uma preparação para você chegar no... Nem o céu é o limite para você, né? A gente gosta muito de falar isso aqui, porque esses pequenos detalhes que vão acontecendo são muito desafiadores, mas eles não são limitadores. Sim. Você não pode ficar preso na sua limitação. Você tem que olhar aquilo como uma oportunidade, como você bem disse. E aí você fez lá a sua estética com esse chefe. Isso. Né? E aí? E aí eu fui crescendo ali na minha área, né? Conquistando cada vez mais clientes. E eu nunca fico paralisada num lugar só. No sentido de... Desassossegada, né, Kelly? No sentido de crescimento. Muito eu bom, acho né? que... Mas isso é bom. Exatamente. Eu acho que... Estabilidade, ela não existe. A gente tem que estar sempre evoluindo, sempre crescendo. Eu não aceito viver um ano igual ao outro. É um espírito empreendedor em essência, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre crescimento. Então, todas as vezes que eu estava num lugar que me limitava, que começava a limitar o meu crescimento, eu via que era a hora de tentar algo novo. Você não é um bonsai, né? Você é uma hortelã. Você vai que vai. Verdade. Aí eu saí dali, fui trabalhar em um outro local e assim eu fui crescendo cada vez mais. Conquistando meus clientes, fidelizando clientes e eu sempre fui eu sou muito atenta ao que a vida tem a nos ensinar. Eu era esteticista. As pistas, né? Os sinais do universo. Isso. Eu era esteticista, mas eu tratava, apesar de ser CLT, porque era uma época que não... Hoje em dia a gente tem a lei do profissional parceiro, que as pessoas elas são parceiras, elas são uma empresa contratada dentro de outra empresa. Sim. Na minha época a gente era CLT mesmo, era carteira assinada, era funcionário, era um regime de funcionário. Sim. Mas ainda assim eu tratava a minha agenda, as minhas clientes, o meu trabalho como a minha empresa. Esse é um pensamento uma mentalidade muito rica. E eu ia aprendendo com aquilo ali. Tudo que eu vivi, eu ia aprendendo com cada coisa. Às vezes as pessoas elas deixam a vida ir passando no automático e elas não percebem que a vida também é uma escola, que tudo que vai acontecendo à sua volta ali é uma escola para você aprender algo que você vai usar lá na frente. É um convite realmente para você crescer, né? O crescimento. E eu nunca tive a ambição de empreender. Eu sempre pensava talvez pela minha idade, o meu objetivo sempre foi ser uma profissional de destaque. Esse termo também é muito novo, né? Também é muito novo, exatamente. Antigamente a gente está falando de 15 anos atrás também. É um termo que hoje é muito normal, mas antigamente não se usava isso. Isso, exatamente. Então a minha ambição não era montar a minha própria empresa. A minha ambição era ser a melhor profissional onde eu estivesse, ser uma profissional de destaque onde eu estivesse. Eu sempre quis fazer o melhor que eu podia. Trabalhar com excelência. E realmente ter destaque. Isso eu confesso que eu sempre quis. Eu sempre quis ser uma profissional reconhecida, mas pelo meu trabalho. Sim. Né? Porque eu tinha um bom trabalho. E aí até que eu consegui alcançar esse lugar de reconhecimento e ser uma profissional com uma agenda muito cheia, de muitos clientes. E mais uma vez eu me encontrei num lugar onde eu não conseguia mais crescer. É o divisor de águas, Isso. Né? Ou eu fico aqui nessa mesmice, ou eu vou para um patamar superior. Pode-se considerar aí um ponto de chave para você empreender? Sim, sim. E aí eu tentei continuar crescendo onde eu estava, continuar crescendo naquele lugar
de funcionária, porque eu acho que isso não é demérito nenhum para ninguém, você ser um bom funcionário no local. Inclusive, não é fácil, não. Não é fácil. E nem ser e nem contratar. Exatamente. Só que eu não tinha mais um plano de carreira dentro da empresa. Eu não via mais como continuar crescendo dentro da empresa. Eu via que a empresa realmente ela só tinha aquilo ali para me oferecer e mais nada. Por mais que eu tentasse, de alguma maneira. E é aí que também entra outra coisa que eu aprendi, que hoje eu coloco no meu negócio, que é ter um plano de carreira, que é fazer as pessoas crescerem. Que é não limitar o talento de ninguém, não limitar a capacidade de ninguém. Então, assim, eu sempre tenho algo a mais para oferecer para quem trabalha comigo. Ela não vai sair... Quem sair da minha empresa não vai sair por falta de oportunidade. Isso é uma bandeira, né? Então, porque tudo que aconteceu comigo durante a minha trajetória como funcionária, eu não quero que aconteça hoje dentro da minha empresa. Então, eu aprendi com isso. Eu vi todos os pontos ali, tudo que me incomodava, tudo que podia melhorar, e aprendi. E hoje eu aplico para que não aconteça ali dentro com os profissionais que trabalham comigo. Sim. Aí, quando eu me vi nesse lugar de não conseguir mais crescer, eu falei assim, cara, onde eu vou onde eu vou conseguir aplicar o que eu sei e continuar crescendo? Eu vou ter que abrir eu vou ter que trabalhar sozinha. Na verdade, eu até pensei assim, eu vou ter que trabalhar sozinha. Nem pensei, ainda não era sobre abrir uma empresa, sobre ter uma empresa grande, sobre administrar o seu trabalho ali com você mesma. Isso, era sobre trabalhar da melhor maneira possível, autônoma, continuar né? Como isso, autônoma. Exatamente. Só que mais uma vez, que eu acredito nisso, eu acho que todo negócio ele nasce de uma necessidade. Principalmente quando a gente não tem condição financeira para esse negócio. Tanto que eu sempre falo para as minhas mentoradas, eu falo assim, você tem que trabalhar dentro de uma necessidade. Se você trabalhar, você quer abrir um negócio, ou um novo serviço, ou um novo produto, e você não tem necessidade dele, você tem que ter dinheiro para bancar ali um tempo de maturação. Sim. Se você não tem tempo de maturação, não tem dinheiro para bancar um tempo de maturação, você tem que trabalhar dentro de uma necessidade muito grande, porque aí você vai ter um retorno imediato. Você não precisa esperar e estabelecer, né? Isso, exatamente. Então, tudo eu comecei sem condição financeira o suficiente, eu sempre via as necessidades, porque eu sabia que dentro das necessidades ali estavam as oportunidades. Sim. E aí eu vi que tinha uma necessidade das minhas clientes, eu subloquei uma sala dentro de uma clínica, e eu vi que ali tinha uma necessidade das minhas clientes fazerem outros serviços. Porque elas iam ali fazer serviço comigo, e aí tinham outros serviços que eram serviços fáceis de vender, mais tranquilos de vender, e que era a necessidade de toda mulher. E que elas vinham assim, à sua procura. Isso. Então, esse leque surgia a partir de você. Isso. Aí que era o quê? O primeiro serviço que nós tivemos foram as unhas. Aí eu pensei, a maioria delas fazem os serviços que eu faço. Lá onde eu fui? Não. O primeiro? Primeiro não, lá não foi o primeiro não. O primeiro foi no Recreio também, só que em outro espaço. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com manicures, comigo ali atendendo, chamei manicures para trabalhar comigo, e eu atendia e as manicures faziam as unhas. Eu fazia ainda outros serviços de estética, além dos cílios, porque depois eu virei destaque mesmo na extensão de cílios e micropigmentação de sobrancelha. Isso. Só que eu fazia também limpeza de pele e ainda alguns outros serviços no início, logo no início, quando eu comecei a trabalhar sozinha, né? E aí essas manicures vieram trabalhar comigo e começamos ali a atender. E aí cada vez mais eu fui trabalhando dentro da necessidade do cliente. Quando eu via a necessidade de algo mais, eu ia acrescentando. E uma coisa que eu valorizo muito... E é uma demanda que vem assim muito natural, né? Muito natural, Muito fluido. Exatamente. E uma coisa que eu valorizo muito, que as pessoas não... Que eu vejo alguns profissionais que começam, eu vejo que eles não dão tanta importância, é o atendimento ao cliente, não só o atendimento profissional. Então, eu vi logo a necessidade de contratar uma recepcionista. Porque esse primeiro momento, esse primeiro contato
é altamente estratégico. E é onde a maioria dos erros acontecem, né? Isso. Você considera isso um grande desafio na gestão do salão, por exemplo? A parte de atendimento ao cliente. Esse primeiro, até essa primeira abordagem. Chegou a primeira vez. Sim. Igual a mim, eu cheguei com você através do Instagram. Então foi uma chamada ali que me pensou. Mas eu poderia chegar lá e ter um atendimento na recepção que não fosse lá tão bom. Então, é assim, eu poderia não ser atendida, escolher não ser atendida, não vou marcar, vou desistir. Ou eu poderia ser atendida pela profissional e gostar, mas não gostar da recepção. Então, isso é um quebra-cabeça esse negócio, né? É um desafio até porque tudo muda o tempo todo. Então, a nossa forma de se comunicar está sempre mudando também. A forma que a gente se comunicava há 10 anos atrás, Sim. há 20 anos atrás, mudou. Então, o tempo todo, nós vamos aprendendo formas melhor de se comunicar. E não é só sobre atender, é sobre vender também. Sim. É sobre gerar uma experiência no Sim, atendimento, é sobre vender, até porque a gente mantém um negócio por conta das vendas. Sem É o dúvida. cliente que mantém o negócio, são as vendas que mantêm o negócio. Então, é tudo envolvido. É um bom atendimento, com uma boa experiência, saber abordar de maneira correta, que não seja invasivo, mas que venda também para cliente. E tudo isso muda o tempo todo. Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento para isso. Não é? A forma que a gente atendia há 7 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar, quando eu saí do salão, não é a mesma forma que a gente atende hoje. A forma que eu atendia, que as meninas atendiam na recepção há 3 anos atrás, não é a mesma forma que atende hoje. Você acha que o diferencial do teu salão é essa comunicação? Sim. Eu acho que o diferencial do meu salão eu trabalho em equipe antes de qualquer coisa pelo cliente. Como isso funcionou na minha vida profissional, eu aprendi que a partir do momento em que a minha prioridade não foi somente ganhar dinheiro, mas foi realmente... O primeiro lugar é você prestar um atendimento de excelência. É você fazer uma pessoa feliz com o seu atendimento. O financeiro vem depois. Sim. Nossa primeira realização tem que ser pessoal como profissional, que é ter um bom atendimento. Mais um capítulo daquilo, né? Você empreendendo o pessoal. Isso se reflete no seu empreendimento externo, né? No empreendimento do seu negócio. Tem a tua energia no teu negócio. E isso é tão forte lá dentro que quando eu contrato as pessoas, a gente tem uma forma que a gente funciona e eu deixo bem claro que o cliente insatisfeito ele não paga. Interessante. Ele não paga. Então, se ele não... Eu pago porque eu fico muito satisfeita quando eu vou. Então, eu pago feliz. Então, na contratação, eu já deixo isso bem claro. Não sei se você lembra quando você foi lá a primeira vez. Toda vez que vai uma cliente a primeira vez, a gente manda uma mensagem no outro dia, pergunta se gostou do serviço, como foi a experiência. A gente faz um pós-venda. Carinhoso. E se a cliente falar que não gostou, que teve qualquer problema, a gente refaz o serviço todo sem cobrar nada. E se ela não gostou, se ela não quiser refazer, a gente devolve o dinheiro dela, porque eu não quero o dinheiro de uma cliente insatisfeita. Isso é muito interessante. Nosso primeiro valor é realmente a cliente estar feliz, ela sair dali feliz. Isso faz toda a diferença, né? Isso. Então, eu acho que o nosso principal diferencial é esse, é realmente o foco na satisfação do cliente, na realização do cliente antes do dinheiro no nosso bolso. A primeira emoção não é do dinheiro entrando na conta, a primeira emoção é do cliente saindo feliz. Isso é maravilhoso. E como eu trabalhei com muitos profissionais, muitos anos na área da beleza, eu via a diferença. Eu observava o profissional que era assim e o profissional que era do cifrão. E isso independe, inclusive, do setor e do ramo que você esteja trabalhando. Se você tem essa mentalidade, não tem como o seu negócio dar errado. Exatamente. Porque você vai usar aquela insatisfação para poder melhorar. Então, não tem como ir para um lado que não tenha que ir, né? De crescimento, de evolução. E por isso que a gente tem que trabalhar com o que a gente ama. Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, não é um sacrifício trabalhar. Então, não tem problema se você repetir novamente o serviço ou se você não receber por um serviço que não ficou bom. Você gosta tanto do que você faz que a maior honra para você é ter resultado daquilo ali.
É um ofício, né? Não vira, assim, não é um sacrifício, é um sacro ofício. Isso. Você gosta de fazer porque aquilo também te traz uma realização muito grande. E é para isso que a gente, assim, o trabalho, na verdade, existe para isso, né? Para você atender o outro, para você servir o outro com carinho e do jeito que ele merece. E é interessante dizer também, porque às vezes as pessoas estão ouvindo, né, e falam assim, nossa, mas como eu vou saber o que eu gosto e de cara eu já tenho que começar a gostar do que eu faço? Não. Nem sempre você vai começar fazendo uma coisa que você ama. Isso você desenvolve depois. Como que você vai amar uma coisa? O amor é uma construção, né? Exatamente. Se você não conhece, assim como a gente, para amar uma pessoa, você tem que conhecer. Para você amar um ofício, para você amar um trabalho, você tem que conhecer, você tem que experimentar, você tem que testar. E tem dias e dias, né? Tem dias que não vão ser tão bons, tem dias que vão ser melhores. E aí o importante é você também não desanimar e ficar focada naquele propósito. Isso, porque eu vejo uma geração que busca prazer o tempo todo e satisfação o tempo todo. E não é bem assim. Não é bem assim. A vida não é sobre isso. A vida não é um morango. É um morango também. Mas não é só um morango, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito moderna. É isso aí. Agora está tudo muito rápido e tudo muito líquido. E a liquidez, ela não sustenta nada, né? O que sustenta é a estrutura. Exatamente. Então tem que ter esse olhar de construir, de esperar o tempo das coisas. Você esperar você também amadurecer, né? Porque às vezes o seu trabalho está cru. Isso. Eu já tive momentos que eu achei difícil, eu já tive momentos que eu fiquei insatisfeita com o meu trabalho. Já quis desistir, assim? Eu nunca quis desistir porque eu precisava. Tinha então muita a necessidade não te fez desistir. Exatamente. Eu tinha uma necessidade e eu tinha um objetivo. Eu acho que a gente tem que ter isso. A gente tem que ter um objetivo, um foco, né? Eu confesso que, realmente, para quem não tem necessidade, deve ser um pouquinho mais difícil por conta disso. Porque a necessidade, ela te impulsiona, assim. A hipocrisia, eu dizer que a necessidade, a pessoa que não tem uma... Não, a necessidade, ela impulsiona muito. É muito diferente você sair para trabalhar com a sua geladeira cheia. Exatamente. Você sair para trabalhar com a sua geladeira vazia. Exatamente. E isso me fez até agora ter um insight agora que... coisa nova, assim, que eu nunca tinha pensado sobre isso, que eu sou muito assim, né? Eu sou... Que bom, a gente também. A gente gosta de novas ideias. Isso. Hoje eu não... Muitas coisas na minha vida, hoje, eu não faço mais por necessidade. Sim. E eu acho que o sentido da vida é sobre isso, né? Eu acho que, na maioria das vezes, a gente só começa... Eu não estou também generalizando, mas eu percebo que, na maioria das vezes, a gente só começa a não fazer mais uma coisa por necessidade quando a gente já passou um certo processo. Sim. É como se Deus entregasse isso. Hoje eu percebo que Deus entregou coisas na minha vida porque eu estou preparada para receber. Para receber e para me dedicar, mesmo sem necessidade. Ele confia que mesmo assim Sim. eu vou fazer. É um merecimento, né? E assim, é um regalo, né? Eu acho que é um presente. E essa coisa da confiança mesmo, de você estar ali. Não, agora eu tô com envergadura, agora eu consigo executar isso com maestria sem precisar. Muito interessante. Por isso que tem aquelas coisas, né? Que às vezes a gente entrega algo maior ou um presente, não digo nem presente, digo algo maior na mão de alguma pessoa e ela não valoriza. Ela não valoriza porque ela ainda não passou... Não está preparada, não passou aquele processo ali. Talvez algumas pessoas hoje no meu lugar, elas teriam uma vida mais relapsa, mas... porque como não precisam tanto, Sim. E aí devido a tudo que a gente se dedica, quando Deus vai lá e entrega aquela oportunidade, você continua tendo força e vontade, porque a sua mentalidade já mudou. Né? A mentalidade já mudou. Muda. Então, assim, hoje eu vejo isso. Eu vejo que mesmo sem a necessidade que eu teria, eu quero continuar fazendo e continuar me dedicando ainda mais, mesmo sem essa necessidade toda. Sim. E hoje você tem o salão, a estética. O que compõe a tua empresa? A gente tem a parte do salão, que é todos os serviços na área da beleza, desde unha, cabelo, extensão de cílios, tudo. A gente tem a parte também da estética avançada, que faz toda a parte de harmonização facial.
A gente tem uma doutora que atende, faz botox, preenchimento. Tem faz a estética comum e a tem a estética estética avançada. comum também, que faz toda a parte de tratamento corporal, limpeza de pele, tudo corporal e facial. Sim. É com um espaço completo. E Um espaço de beleza e completo. E a mentoria? Essa parte eu adoro. Aí você ensina pessoas Isso. a entrarem nesse lugar com uma cabeça mais tranquila, com um planejamento para alcançar o que você alcançou, né? É. Você dá o caminho das pedras. Isso. Isso foi algo que foi novamente dentro de uma necessidade. Algumas pessoas começaram a me procurar para me pedir ajuda. E aí eu vi que eu realmente tinha algo a oferecer para essas pessoas. Olha que interessante. E hoje isso tem se tornado uma coisa até maior do que isso, assim. Eu não quero só ajudar profissionais. Na verdade, eu comecei dando curso de técnica, que é de extensão de cílios, de design de sobrancelha, micropigmentação, até que profissionais da área da beleza que já atuam começaram a me procurar para pedir ajuda sobre gestão, marketing, vendas. E tudo novamente dentro de uma necessidade. E aí eu juntei tudo que eu sei, que eu estudei também, porque quando eu decidi, quando eu vi que eu já estava empreendendo, eu vi que eu precisava aprender. O que eu preciso aprender que não é só sobre a minha experiência. É porque, a princípio, você estava trocando a roda da moto andando, né? Isso, exatamente. E agora precisa disso. Agora precisa disso. Isso. Aí eu vi que eu precisava desenvolver uma outra mentalidade, ter outra expertise em outras áreas para gerir um negócio. Porque enquanto o negócio ia crescendo, e aí ele foi crescendo desgovernadamente. Sim. E aí eu precisava aprender a governar aquilo ali. Foi quando eu busquei conhecimento para governar aquilo ali. Até vir um ponto também de sair do atendimento. Sim. Porque enquanto eu estava atendendo, é aquilo. Enquanto você está dentro da ilha, como você vê a ilha? Não vê. Não vê. Você não tem uma visão macro. Isso. Realmente. Aí eu saí do atendimento para focar ali no marketing, na venda e na gestão. Por quê? Porque eu tinha um outro objetivo que era a escala. Porque eu fui evoluindo, né? Minha mentalidade foi evoluindo. Eu reconheci, eu tenho um negócio. E aí aquela profissional lá que não queria continuar crescendo, agora ela quer que o negócio dela continue crescendo novamente. Você vai replicar. E aí, como é que a gente vai fazer? Quais são os planos futuros? Então, o meu objetivo é abrir novas unidades. Tipo franquia? Então, essa parte de franquia eu ainda estou estudando ainda. Porque como como eu te falei, eu observo o mercado num todo e estudo o mercado num todo. Claro. Então eu vejo que muitas franquias, muitas delas não vão para frente ou acabam quebrando. Mas é porque as pessoas que compram a franquia, acho que porque ela já está estabelecida ali num planinho fechado, ela cresce sozinha. Não é assim, né? Não é assim. Você tem que estar ali no olho. Então eu estou estudando para ver o que vale a pena, até porque eu não quero que perca a qualidade, eu não quero que perca nada disso. O que eu penso... Mantenha a sua essência também. Isso. O que eu penso é abrir novas unidades em sociedade com outras pessoas. Sim. Que eu acho que é uma coisa possível de fazer e que eu vou estar ali por dentro, acompanhando mais de perto. Sim. Não eu, mas os meus olhos, né? Que a gente vai multiplicando os nossos olhos ali e vai estar ali. Eu estou vendo, eu ainda estou estudando sobre franquia ou novas unidades em sociedade. Muito bom. E eu também estou para lançar uma linha de produtos também. Opa! Olha que beleza. Pesquisando também essa parte de linha de produtos. É porque a gente chega lá e fala assim, ai, Kelly, por favor, qual o shampoo que eu vou levar para depois que você sai do tratamento? Qual shampoo, qual condicionador, qual é a linha? Aí você acaba vendendo linhas que são externas, né? Por que não a sua? Já que você já tem tanta experiência, acho muito justo. Eu vou comprar, com certeza. Ai, que coisa boa. E sobre a mentoria, você também tem mais cursos para lançar? Como é que vai ser isso? No momento, o que eu estou focada também é em projeto social, que é algo que Deus colocou no meu coração. Nas comunidades. Isso. Deus tem colocado isso está ardendo porque você muito. veio de uma vivência em comunidade, sim, né? Sim.
Então, assim como a área da beleza, ela transformou a minha vida, eu sei que ela pode transformar a vida de muitas meninas, muitas mulheres. Eu gosto muito desse olhar. Isso toca muito o meu coração. Então, assim, eu acho que Deus não entrega nada nas nossas mãos para ficar só para a gente. Sem dúvida. Ele entrega nas nossas mãos para multiplicar, para transbordar na vida de outras pessoas. E isso é uma coisa muito... Para algumas pessoas que não entendem, eu percebo que elas enxergam isso com uma superficialidade, elas não entendem realmente o que é isso. E um dia eu não entendi também sobre a vida é sobre um propósito, sobre transbordar, sobre ajudar. E só depois de um tempo que você já realmente passou por algumas fases da vida que você entende que realmente é sobre isso. É sobre a profundidade, né, do que isso significa. Isso. Eu confesso para você que há alguns anos atrás, quando eu era mais jovem, eu não entendia muito bem. Porque eu acho que quando a gente é um pouco mais jovem e não tem muita experiência, as coisas são muito sobre a gente, né? Você não tá nem sabendo quem é você direito, né? É. Aí fica difícil você poder transbordar aquilo que você ainda não encheu. Verdade. Então você primeiro tem que realmente se estabelecer, olhar para si, né? Ter um compromisso de autoconhecimento. E depois você vira fator de soma na vida dos outros. Sim, então né? eu vejo que eu cheguei nessa fase. Que a minha realização não é mais só sobre mim. É sobre transformação também na vida de outras pessoas. Aí eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e pensasse assim, com todo o seu coração. Okay. Essa, verdade. Com todo o seu coração. Qual conselho você daria para as pessoas que estão te assistindo, depois de terem visto tudo aquilo que você disse? O quanto está sendo maravilhosa, né, as suas conquistas. Vários desafios que você passou, enfim, toda a sua jornada. O que você diz para pessoas que estão num ponto assim de dúvida na vida, por algum motivo, não precisa ser exatamente no ramo da beleza, mas para uma dica mesmo forte de coração, para que você possa auxiliar essas pessoas nesse momento. Um conselho, uma palavra. Eu queria dizer que a vida não é sobre a circunstância, né? Às vezes a gente olha para uma circunstância, para um cenário da nossa vida e a gente fica muito preso àquele cenário. Não é sobre aquele cenário, é sobre o que a gente vai fazer. É sobre a nossa atitude, a nossa autorresponsabilidade dentro daquele cenário ali, como a gente vai fazer para mudar aquela situação, porque a gente tem esse poder. A gente tem o poder de traçar, de criar a nossa própria história, de não ser um coadjuvante da vida ou da história do outro, mas ser um autor da nossa própria história. Então, eu diria isso para você, né? Não seja vítima da história dos outros ou da história que você veio, que você foi criado, que você nasceu, mas crie a sua própria história e acredite nela e corra atrás dos seus sonhos, do que você deseja. E, às vezes, a gente vai precisar sair de certos ambientes, a gente vai precisar de largar certas pessoas, certas situações, certas empresas. E isso faz parte. Não é fácil. Romper laços, alianças, não é fácil. Mas tudo que te limita, você tem que deixar para trás. E acreditar que você é capaz de alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Ai, Kelly, parabéns. Eu estou muito feliz de você ter vindo aqui, dar essa tua contribuição. A sua jornada é muito rica. Você é uma pessoa admirável, você é uma pérola. Eu te conheci, assim, eu já me apaixonei por você de primeira. Né? A paixão à primeira vista existe, sim. Né? Amizades, assim, que a gente constrói. Né? Porque a gente se encontra de tempos em tempos, mas é genuíno. E o brilho que você tem nos olhos, e isso faz toda a diferença. A energia que você coloca em você, você também coloca no seu negócio. E você espalha para o mundo amor, excelência e esse formato de gratidão. Né? E fica atento aos sinais. Isso é muito mágico. Parabéns mais uma vez. E muito obrigada pela atenção de vocês. Curtam, compartilhem esse vídeo, comentem porque a gente adora.
Toca no sininho para quando vierem novos vídeos vocês poderem acompanhar. E é sobre isso. Vem com a gente que a gente tem muita coisa boa para contar. Obrigada, Obrigada pela oportunidade também. Maravilhoso. Muito obrigada e eu queria dizer que a recíproca é verdadeira. Uma salva de palmas para você. Obrigada. Para você também. Tchau, tchau. Um grande beijo.